Quando uma sonda da NASA investiga um satélite de Marte, ela descobre algo que impressiona os cientistas na Terra. Eu dei uma olhada na imagem de Phobos e literalmente não acreditei no que vi. Uma grande estrutura eleva-se sobre a superfície da Lua. Se você estivesse na superfície de Phobos, ela seria como um arranha-céu. Ela é tão perpendicular que chega a parecer artificial. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA é o berço de alguns dos maiores feitos tecnológicos da humanidade. Entre seus muitos sucessos está o programa Mars Global Surveyor. Mas em 1998, o que ninguém na equipe de elite da NASA espera encontrar são sinais de construção na superfície da maior lua do planeta vermelho. Eu não estava procurando nada, só dando uma olhada nas imagens. Aí eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, opa, mas o que é isso? Em vez de uma vastidão rochosa e desértica, Palermo vê algo perturbadoramente irregular. O que eu vi me deixou pasmo. A sombra era muito maior do que deveria ser. Parecia uma estrutura monolítica. O objeto pouco se assemelha a qualquer fenômeno natural conhecido. De repente, lá estava um monólito gigante na superfície de Phobos. Basicamente, era uma torre enorme. Era do tamanho de um arranha-céu. Uma estrutura perfeitamente em pé, tão grande quanto essa, saindo da superfície, é um fenômeno realmente estranho. A estrutura fica conhecida como monólito de Phobos e desperta o interesse dos gigantes da exploração espacial. Quando eu digo a palavra monólito, a primeira coisa que eu penso é a 2001. Arthur Clarke fez do monólito um presente de uma raça alienígena. Em 2001, uma odisseia no espaço, uma civilização desconhecida espalha monólitos enormes pelo sistema solar como sinais para contatar a humanidade. Arthur C. Clarke propôs a ideia: e se extraterrestres estiverem interessados na Terra, interessados em nós, por exemplo? Se uma raça extraterrestre quisesse fazer contato com a raça humana, mas sem interferir na nossa evolução, ela colocaria uma mensagem logo além do nosso alcance. Mas os cientistas planetários da NASA têm uma explicação para a presença do monólito que não envolve extraterrestres. Por mais que eu fique empolgado com a ideia de um monumento deixado por uma civilização alienígena, a hipótese mais provável é que seja apenas um rochedo. É um rochedo enorme apoiado em uma das pontas. Embora um rochedo do tamanho de um arranha-céu, apoiado precariamente sobre uma extremidade, pareça improvável, a gravidade fraca da pequena Lua possibilita coisas estranhas. Nesse ambiente de gravidade fraca, não faz muita diferença se o rochedo está apoiado em uma ponta ou deitado de lado. As coisas tendem a ficar do jeito que elas caem nesses corpos. Provavelmente, o monólito é só um rochedo gigante lançado por um evento catastrófico. Até chegarmos a Phobos, todas as teorias sobre a origem do monólito não passam de especulações. O que você está vendo não foi criado por computadores. Esta é uma gravação real de um encontro com objetos não identificados no céu da Noruega. São esferas flutuantes, luzes que parecem pairar no ar. O que seriam elas? No mundo todo, visões estranhas causam terror. Aquelas pessoas não acreditavam no que estavam vendo. E então, após diversas visões, ocorre um terremoto devastador. Território de Yukon, Canadá. Um inspetor aposentado do governo, Jim Conacher, e sua esposa decidem passar uma manhã de suas férias no lago Tagish. Jim e a esposa estavam contornando a costa
E a 300 metros de distância, eles avistaram 4 esferas brilhantes ou objetos de 1 metro de diâmetro. Objetos luminosos vistos durante a luz do dia teriam que ser muito claros, e eles ficavam parados, apesar do vento forte, o que sugere que estavam sob algum tipo de controle inteligente. É difícil imaginar que seja um fenômeno natural. E o modo como agiam era difícil de acreditar. O primeiro pensamento foi: o que são essas esferas? O que podem ser? A suspeita sobre elas ainda existe. As 4 luzes se moviam sobre a montanha e seguiram em direção a outras luzes que apareceram. Parece que elas se juntaram e foram embora. Na volta das férias, Conacher decide descobrir o que eram aquelas estranhas luzes. Mas segundo o investigador Martin Jacek, sua pesquisa não obteve resposta. Ele enviou as imagens para o Instituto do Tempo, que enviou para o Departamento de Defesa Nacional. Disseram para ele que o caso era sigiloso e isso era muito intrigante. Os Conachers não foram os primeiros a ver aquelas luzes. Elas foram relatadas no mundo todo e a NASA quer saber por quê. O cientista da NASA, Friedemann Freund, investiga o fenômeno. Ele descobre que estas visões têm um precedente histórico. Há 200, 300 anos, as pessoas descreveram com grande precisão o mesmo fenômeno que estamos observando hoje. Portanto, eu acredito que essas luzes são um sinal de alerta de que algo dramático vai acontecer. Em 15 de agosto de 2007, o fenômeno causa terror nos céus de Lima, no Peru. Em Lima, um avião ia pousar e o piloto estava comunicando para a torre: eu vejo luzes por todos os lados, aqui, ali e ali. O avião pousa em segurança, mas relatos de mais e mais luzes no céu chegam de todo o país. E horas depois das visões, o Peru é atingido por um evento tectônico devastador. Foi um terremoto de magnitude 8 no Peru, equivalente a centenas de milhares de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. Para Freund, esta é uma evidência. Ele estuda a história de 400 anos de terremotos e descobre centenas de relatos de estranhas luzes prevendo os desastres, inclusive antes do grande terremoto de 1906 em São Francisco. Eu acredito que estas luzes sejam um sinal de alerta de que algo está acontecendo na superfície da Terra, que é o resultado de algo ainda mais dramático acontecendo no fundo da crosta terrestre. Culturas antigas do mundo todo viam os cometas como prenúncio de destruição. Mas com o avanço da ciência, veio a compreensão e o temor diminuiu. Em 2013, quando os olhos do mundo viraram para o céu para a chegada do cometa Ison, eles o observaram sem medo. Pelo menos no início. O cometa Ison foi divulgado como o maior e mais brilhante cometa em muito tempo. Todo mundo estava esperando o cometa Ison. O pessoal tinha grandes expectativas em termos de como ele seria e qual seria o valor científico dele. Desde a descoberta do cometa em setembro de 2012, a NASA rastreou a quantidade de gelo e poeira desde uma região distante do sistema solar, conhecida como nuvem de Oort. A nuvem de Oort é um grupo de cometas que orbita o Sol a uma distância que é 10.000 vezes a distância entre o Sol e a Terra. Dos milhões de cometas presos em órbitas distantes, algo impulsiona o Ison em sua viagem de milhões de anos na direção do Sol. E o nosso planeta está bem nessa rota. É muito difícil ver um cometa chegar assim tão perto do Sol. Então é intrigante ver isso. A NASA vai a limites extraordinários para capturar imagens do viajante interplanetário. Ela até cria um telescópio montado em um balão especial para o evento.
Mas é uma imagem do telescópio Hubble que causa comoção na Terra. Quando nós passamos a observar melhor, ele tinha um formato que não fazia sentido. Era quase um formato triangular, algo que parecia muito artificial. Você vê um objeto em forma de V brilhando. Para quem não está acostumado, pode parecer um visual saído de um seriado de ficção científica. Quando se olha para a foto, fica fácil entender porque alguém acharia que é uma nave alienígena. Porque parece algo que saiu direto de um filme. Se você pensar bem, um cometa seria um disfarce perfeito para uma espaçonave passar sobre a Terra. A ansiedade cresce conforme ele segue em direção ao Sol. Mas depois das imagens iniciais intrigantes, o intitulado Cometa do Século não volta a aparecer por trás do astro. De repente, ele desapareceu. É como se aquela coisa enorme simplesmente sumisse. Em busca de uma explicação, a NASA procura pelo caminho projetado do cometa com telescópios em terra e no espaço. A gente achava que tinha sumido e de repente, bum, estava ali. Mas o intruso da parte externa do sistema solar parece ter sofrido durante sua passagem pelo Sol. O objeto passou tão perto do Sol que ele aqueceu de forma intensa e foi totalmente destruído. Tudo o que sobrou foi poeira e gás. A destruição do Ison deixou os cientistas com poucas informações sobre o cometa. Mark D'Antonio está investigando as imagens do Hubble. Essa imagem não é o que parece, porque o telescópio Hubble faz imagens de pontos diferentes de sua órbita ao redor da Terra. Conforme o telescópio tem a visão do cometa, ele tira uma foto por 8 longos minutos, e é essa que nós vemos aqui. Foi a combinação de 3 pontos de luz em formato específico que fez o Ison parecer algo além de um cometa comum. Mas D'Antonio acredita que este fenômeno pode ser explicado com manipulação da imagem. Neste caso específico, 3 imagens distintas foram combinadas em uma. 3 fotos do Ison tiradas em 3 momentos diferentes, com 13 minutos de diferença. Cada uma delas criou uma faixa de luz. Isoladas, todas elas não chamam a atenção, mas juntas causam espanto.